As pirâmides do Egito despertam a curiosidade de muita gente, seja pela sua história ou beleza, e pelos seus mistérios que se arrastam há mais de 5.000 anos. Mesmo com o avanço nos estudos sobre essas maravilhosas estruturas de pedra, que foram construídas há milhares de anos atrás, ainda existem vários enigmas arqueológicos esperando para ser decifrado. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar 7 fatos sobre as pirâmides do Egito que você precisa saber imediatamente. As pirâmides do Egito foram construídas com o objetivo de serem túmulos dos antigos faraós e também das suas esposas, e em algumas ocasiões até de suas mães. Uma das mais recentes pirâmides descobertas por arqueólogos em 2008 teria sido construída há mais de 4.300 anos, com o objetivo de abrigar a mãe do faraó Teti, que governou na sexta dinastia do Antigo Egito. Mas nem sempre houve esse consenso que as pirâmides eram túmulos. No século XVIII, acreditava-se que as pirâmides serviam para outras coisas, como armazenamento de alimentos ou como alguma espécie de refúgio. Mas com o passar do tempo, essas teorias não vingaram. Está cientificamente comprovado que as pirâmides eram grandes mausoléus que tinham o objetivo de garantir a existência do faraó após a sua morte. Até agora, com a última descoberta em 2008, são um total de 123 pirâmides. Mas a grande maioria não se encontra de pé ou em bom estado de conservação, como as pirâmides de Gizé. Mas em 2017, descobriram por meio de escavações arqueológicas ao sul do Cairo algumas ruínas de uma pirâmide que, segundo historiadores, tem mais de 3.700 anos de idade. As pirâmides do Egito mais conhecidas são as pirâmides de Gizé, que são um total de 3 pirâmides, que ficam uma do lado da outra. A menor de todas é a de Mequerinos, e em seguida vem a de Keflen. E a maior de todas é a de Quéopes, que são os nomes dos 3 faraós para os quais as pirâmides foram erguidas. A pirâmide de Quéopes é a maior de todas encontradas até agora. Está localizada na cidade de Gizé, a 20 km da capital Cairo. Ela é conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. Estima-se que esse túmulo foi construído há 2584 a.C. e mede 145 metros de altura por 230 de largura, que é equivalente a um prédio de 40 andares. Incrível, não é, pessoal? Essa maravilha da antiguidade é composta por mais de 2,6 milhões de blocos de pedras talhadas, com um tamanho estimado de 1,30 metros cada bloco. Essa pirâmide do faraó Quéopes é a mais antiga e é considerada a única das 7 maravilhas do mundo antigo que está praticamente intacta até hoje. No entanto, a múmia do faraó jamais foi encontrada. Por qual motivo construir túmulos nesse tipo de formato e enormes, que são maiores que vários edifícios modernos? Primeiramente, vamos focar no formato das pirâmides, que são estruturas que apontam para o alto, que simboliza a ascensão ao céu. O seu tamanho gigantesco também tem o mesmo significado. Quanto maior for a pirâmide, mais próximo do céu.
As pirâmides mais altas e luxuosas se resumem na importância política e religiosa dos faraós que eram sepultados lá dentro. Além de ser o principal líder político do Antigo Egito, o faraó era visto como filho de um deus. Alguns deles chegaram até a ser adorados como deuses ainda vivos. Por isso a pirâmide representava todo o seu poder político e religioso. Isso explica o porquê delas serem tão grandes e luxuosas. E também tinha a crença que caso o corpo fosse preservado, o espírito permaneceria vivo após a morte. Isso explica o porquê da mumificação. Esses túmulos foram construídos para ter uma grande duração e para não serem violados. Então, resumindo, as pirâmides são grandes refúgios feitos com o objetivo de resistirem à passagem do tempo e para evitar saques. O tipo de túmulo que a realeza usava se chamava mastaba e era muito visado pelos ladrões. Além do corpo embalsamado do faraó, dentro da pirâmide, também estava ali todos os seus bens terrestres, que na visão deles era necessário para a vida após a morte. Embora mostrado em muitos filmes, não foram os escravos que construíram as pirâmides. Quem realmente suou a camisa para erguer essas maravilhosas estruturas foram os camponeses que trabalhavam nas terras de propriedade do faraó, que jamais foram escravizados. Eles foram os responsáveis por arrastar e levantar essas pedras que deram origem a essas maravilhosas estruturas. Na época de cheia do rio Nilo, todos os camponeses eram chamados para executar as obras públicas. E nessas obras também estava incluído esses monumentos funerários que conhecemos como pirâmide. Jamais foi usado o uso da violência ou ameaça para que esses camponeses construíssem as pirâmides. Eles foram motivados através da fé e crença na divindade do seu soberano. E também, muitos historiadores afirmam que esses camponeses eram pagos com comida e bebida e recebiam tratamento médico. A pirâmide mais antiga é a do faraó José, da terceira dinastia, que foi construída por volta de 2660 a.C. Essa pirâmide foi construída para substituir as mastabas, que eram estruturas que ficavam em partes enterradas e algumas partes descobertas, que antes das pirâmides serviam de túmulo para os faraós. A pirâmide do faraó José tem aproximadamente 4 faces e escadas voltadas para o céu, com vários degraus que medem entre 9 e 11 metros, e essa pirâmide tem por volta de 60 metros de altura. Esse é um assunto que até hoje divide opiniões, e até o momento ninguém conseguiu explicar o porquê. Só o que existe são teorias do que pode ter acontecido. A maior e mais famosa pirâmide de todas foi construída com o propósito de ser a última morada do grande Quéops, que foi o segundo faraó da quarta dinastia, que reinou no ano 2528 a 2551 a.C. Pelo tamanho enorme da pirâmide, com certeza esse faraó foi muito poderoso. O mais intrigante é que a múmia de Quéops nunca foi encontrada. A sua enorme e maravilhosa pirâmide foi encontrada vazia. E ninguém até hoje sabe do paradeiro do corpo desse grande faraó. A teoria mais conhecida e mais aceitável é que a múmia de Quéops tenha sido roubada, junto com todos os seus bens valiosos, que eram colocados dentro da pirâmide com o corpo do faraó. Na realidade, poucas múmias escaparam de ter sua pirâmide saqueada por ladrões,
que já era feita nos tempos dos faraós, e que continuou sendo feita ao longo dos séculos. Por causa disso que a descoberta em 1922 da tumba de Tutancâmon, com a múmia do jovem faraó achada em perfeitas condições, foi uma ação muito importante para os estudos arqueológicos. A múmia desse jovem faraó continua em seu túmulo original, no Vale dos Reis em Luxor. Sobre o faraó Quéops, existe a suspeita que o corpo jamais foi colocado dentro da pirâmide. Pelo fato da pirâmide ser muito bem protegida, com vários corredores bloqueados, com lajes de pedra que são muito pesados. Aqueles que defendem essa hipótese falam que a múmia do faraó pode ter sido levada para outro lugar, com a intenção de despistar os ladrões. A Grande Pirâmide teria ficado para demonstrar seu grande poder e influência, cuja múmia teria sido colocada em outro lugar, baseada na crença que a manutenção do corpo e todos os seus pertences era algo fundamental para preservar o espírito. Mas aonde será que é esse lugar, que ninguém até hoje sabe? Neste vídeo, te mostramos 7 curiosidades sobre o Antigo Egito. Agora que você aprendeu tudo isso, aproveite e nos conte nos comentários abaixo se você já conhecia algum desses fatos e quais deles te fascinaram mais. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal.